Quando você vai buscar um cruzeiro, o que você está buscando na verdade? Qual é o seu perfil? Você está viajando com criança? Você está viajando em casal? Você está viajando em família? Quando a gente está buscando a melhor cabine, a cabine que menos balança. Ei, pessoal, tá joia? Estamos aqui novamente fazendo os vídeos da série Papo Viagem e hoje eu tenho uma convidada muito especial e que vai falar de um assunto que eu não tenho a menor ideia, que é sobre cruzeiros. Então, a Queca, a Érica, está aqui, vai contar a experiência dela fazendo cruzeiros, trabalhando com isso e vai dar várias dicas pra gente. Queca, obrigada pela presença. Por favor, se apresente, fale aí pro pessoal um pouquinho do seu trabalho. Oi, Raquel, é um prazer imenso estar participando da série que você está fazendo. Eu acho que é uma série super proveitosa. Meu nome é Érica, eu sou formada em turismo, pós-graduada na área, trabalho com cruzeiro e com turismo desde antes de 2000 e com cruzeiro desde 2004. Então, experiência, vimos que tem. E como eu falei, eu não entendo nada. Então, vou fazer assim, umas perguntas que podem ser muito idiota para algumas pessoas, mas é assim, as dúvidas iniciais que a gente tem quando pensa, né, numa viagem de cruzeiro. Então, para começar, uma coisa que eu não entendo tem várias empresas que fazem cruzeiros, tem diferença entre um cruzeiro e outro? Como que é mais ou menos aí essa dinâmica? Hoje, dentro dos cruzeiros marítimos, nós temos as grandes companhias de cruzeiros marítimos, que hoje a gente pode falar. Tem as companhias de cruzeiro que fazem o mercado, que atende o mercado brasileiro, que é a Costa Cruzeiros, que é a MSC Cruzeiros, e algumas que passam pelo Brasil. Falando de grandes companhias de cruzeiros, daí nós temos a Royal Caribbean, e a Norwegian Cruise Line, a Disney Cruise Line, a Carnival. E tem outras muitas que daí a gente já vai para um outro tipo de público, que é um público de mais dinheiro ou de mais idade, que também fazem cruzeiro. Daí tem a Celebrity, tem a Princess, tem cruzeiro de Rio. E daí, assim, esses cruzeiros nós não vamos abordar neste momento, porque nós estamos falando de cruzeiros básicos. Ah, então existe essas categorias de cruzeiro. Porque eu pensava, na minha ignorância, e o que mais definia o cruzeiro era se você fosse ficar na varanda ou numa cabine interna. Então, Na o verdade, cruzeiro não. em si também tem diferenciação de um, digamos, barco para outro barco. Isso, de um navio para um outro navio. Quando você vai buscar um cruzeiro, o que você está buscando na verdade? Qual é o seu perfil? Você está viajando com criança? Você está viajando em casal? Você está viajando em família? Então, definir o seu perfil é o trabalho do seu agente de viagens, caso você tenha um. Se você não tem, você tem que ter bem definido o que você quer ter na sua viagem para poder buscar uma companhia de cruzeiro que vai de encontro às suas necessidades. Por exemplo, não adianta nada você, jovem adulto, fazer um cruzeiro Disney se você não tem a menor afinidade com o mundo Disney. Isso me lembra eu fazendo um vídeo aqui pro YouTube falando assim, não vá para a Disney, eu falando a minha opinião sobre Disney. Porque tem pessoas que não gostam de Disney, não faz a menor questão de ter a interação com o personagem. Então não faz sentido você pagar mais, porque é um cruzeiro mais caro, para ter essa vivência, sendo que você não faz a menor questão. Se você está buscando o quê? Você está buscando festa, bagunça, curtição, um cruzeiro super fã, um cruzeiro super divertido. Você tem que buscar a companhia que melhor adequa à sua necessidade. Então, dentro dessas companhias, você tem como encontrar esse seu perfil. Ah, eu ia perguntar, existe cruzeiro de festa para Na verdade, é assim, a Carnival, por exemplo, a Carnival se vende como cruzeiro divertido. É uma companhia fun. Então, você vai ter um cruzeiro mais descontraído. Você não vai ter, por exemplo, jantar de gala, jantar do comandante. Então, é o tipo do cruzeiro que você vai para relaxar. Você vai com a família, você vai com os amigos, você não tem aquela obrigatoriedade, aquela questão de se impor e colocar roupa social e ter que colocar sapato social para ir no jantar da noite do comandante. Tem gente que busca exatamente isso, mas não são todos os clientes. Você começou a me explicar que tem 3 tipos diferentes de cabine, é isso? Basicamente, hoje em dia, as companhias marítimas se dividem em 3 categorias de cabines. Cabines internas, externas com janela e externas com varanda. Dentro dela você vai ter suíte, daí a gente vai à frente. Cabine interna.
é basicamente um quarto sem janela, sem vista para o mar, você não consegue ver o mar e tem um banheiro privativo. Cabine com janela. Você vai ter o seu quarto, a sua cabine com banheiro privativo e uma janela com vista para o mar. Essa janela sempre vai ser fechada. Pode ser a escotilha ou a janela redonda ou a janela quadrada. Uma pergunta muito idiota, mas assim... Vamos lá. É uma pergunta meio idiota. O navio, a janela é os negócios que ficam para cima lá da água, né? Porque tem também aquelas cabines que ficam debaixo da água, não foi? Tipo, como se fosse um porão. Então, eu tô falando isso pela minha experiência com o quê? Com o Titanic. Com o Titanic. Porque é a imagem, quando a gente fala de cruzeiro, a gente fala primeira, segunda, terceira, quarta classe, né? E hoje em dia não se usa mais isso, né? Os cruzeiros modernos da era moderna não se usa mais essa classificação. Todos os navios, os mais novos, eu digo, a partir de 1960 anos de construção, né, da década de 60, todos eles, as cabines de passageiro, todas elas são acima da linha do mar. Por que eu falo cabine de passageiro? Porque a tripulação também vive no navio. E eles estão abaixo da linha do mar. Ah, então, tipo, a minha ideia, por mais que eu tenha achado que era uma pergunta idiota, faz sentido. Não é, faz completamente sentido. É que passageiro está sempre acima da linha do mar, mesmo as cabines internas. Então, a gente tem deck 1, 2, 3, depende do tamanho do navio, você vai ter deck número 18. São 18 andares, 20 andares. Então, é gigantesco. Eu moro no 10º andar em São Paulo, já é alto, imagina o dobro. Exatamente. Então, imagina, você tá vendo 10 decks, né? Mas você tem que levar em consideração que abaixo da linha do mar tem um monte de deck para ter a sustentação do navio. Cabine com varanda são as cabines externas que você abre uma porta e você consegue acessar uma varanda. Como a cabine com janela ela é completamente fechada, a com varanda você consegue abrir a porta e sair para a sua varandinha, com a sua mesa, com a sua cadeirinha e curtir a sua varanda, tomando uma champanhe, uma cerveja, comendo um petisco. As cabines com varandas, elas comparativamente entre as três é a cabine mais cara. No caso da metragem, tem diferença de metragem as cabines? Ou... As cabines internas, elas são menores. Cada companhia marítima ela trabalha com uma metragem padrão que pode variar de 12 metros quadrados até 18 metros quadrados numa cabine interna. Então, vai depender muitíssimo da companhia marítima que você desejar. Então, eu nunca recomendo, por exemplo, uma cabine interna para uma família de 4 pessoas, 4 adultos. Por que eu não recomendo? Porque são 2 camas baixas, né? 2 camas no chão e 2 camas altas, tipo beliche. Então, imagina você acordar no meio da noite para ir no banheiro, por exemplo. A beliche ela é baixa, né? Então você vai bater com a cabeça na beliche. Particularmente eu não recomendo para 4 adultos numa mesma cabine interna, a não ser que eles estão buscando realmente economizar. Mas, por exemplo, uma cabine com varanda. Tem cabine com varanda maior e tem cabine com varanda Sim, menor? Então assim, a partir da cabine externa com janela, você já vai ter um sofá-cama dentro da cabine. Então, o terceiro e quarto passageiro pode ser, depende da configuração, ou cabine com cama alta, ou no sofá-cama esse terceiro e quarto passageiro vai dormir. Então, já ganha alguns metros a mais para você poder andar dentro dessa cabine. Cabine com varanda é basicamente a mesma metragem da cabine externa com janela, plus mais a área da varanda. As cabines, de modo geral, acomodam, na grande maioria, 4 passageiros, algumas categorias 5 passageiros, nas suítes até 8 passageiros. Depende da companhia marítima. Eu trouxe um mapa de cabine de navio, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Esse, na verdade, é um deck plan da Disney Cruise Line, mas quando a gente fala de deck, então a gente está falando de deck 1, 2, 3, 4, e daí chega no deck da piscina. O deck significa andar. Andar, isso mesmo. E daí você tem a parte da frente e a parte de trás. E daí, quando a gente está buscando a melhor cabine, a cabine que menos balança, você vai procurar num deck médio ou baixo e sempre no centro do navio. De novo, no planinho, daí você vai buscar. Aqui é o deck maior e aqui é o deck mais baixo. Então, quanto mais baixo até o médio, menos você vai sentir o balanço do mar. E sempre procure essas cabines do centro. Entendi. Por que cabine do centro? Porque ela é centro de equilíbrio, você sente menos esse movimento caso o mar esteja um pouco mais revolto.
Ou seja, daí é extremamente importante para quem tem... Enjoa. Exatamente, isso é importante saber. As cabines de ponta e de parte traseira, né? Quando o mar está revolto, as pessoas reclamam que sente mais o balanço do mar. Hoje em dia, os navios eles são equipados com as pás estabilizadoras, então quando você entra numa área que o mar está mais revolto, o comandante abre a pá de estabilizador, então esse movimento lateral você não sente, você só vai ficar sentindo o movimento para frente e para trás, não lateral. Então, super ajuda, você pode ter, muitas vezes você entra num mar super nervoso, super revolto e você fala, ok, eu tô vendo as ondas batendo, você tá vendo o mar agitado, mas eu não estou sentindo porque a pá tá ativada e você nem sente. Entendi. Agora, última pergunta sobre essa parte de cabine e tal, que agora que você falou sobre esse detalhe de ficar mais para cima, mais para baixo, também tem diferença de preço se eu ficar nas cabines mais altas, nas cabines mais baixas? Sim, quanto mais baixas as cabines, mais baratas elas serão. Pontas normalmente têm um preço melhor do que as cabines centrais, mas daí quando você para pensar, às vezes a diferença ela é ridícula. A gente está falando de $150. Ok que o dólar hoje a gente não vamos entrar no mérito da questão, mas se você parcela isso, a diferença de preços para você pegar uma cabine melhor localizada, ela é pequena pelo conforto que você vai ter na viagem. Mesmo que você me fale, mas, Érica, eu só vou dormir. É justamente aí onde você vai sentir, né? No dormir. O navio, né? Raquel, sua pergunta. O navio vai navegando durante o dia inteiro ou tem um horário específico? Vamos lá. Você tem roteiros de 3, 4, 5, 7 noites, 14 noites, os que fazem a travessia do canal do Panamá. Ou você tem os cruzeiros transatlânticos que atravessam, por exemplo, dos Estados Unidos para a Europa. Então, depende do que você está querendo. Então, você tem cruzeiros pequenos, curtos, que eles vão navegar durante a noite, durante o dia eles vão atracar numa localidade e você vai curtir a cidade e depois, por volta de 4 horas da tarde, tem todos a bordo, todo mundo está a bordo do navio, o navio segue viagem a partir das 4 da tarde. E ele navega a noite inteira para no dia seguinte chegar no próximo porto de destino. Então, raramente você vai ter a navegação durante o dia, ao não ser que você esteja indo muito afastado ou fazendo esses cruzeiros de travessia, ou você tenha esse dia de mar nos roteiros acima de 4 noites. Porque roteiros acima de 4 noites, normalmente você tem um dia inteiro de navegação, que é o dia que você curte o navio. Porque você não está parado no porto, então você não desce do navio, então você curte o navio de modo geral. Eu recomendo para quem está começando, pegar um cruzeiro acima de 4 noites para ter um dia de mar, para poder curtir o navio de uma maneira mais completa. Esse ponto eu quero perguntar daqui a pouco, sobre descer do navio. Mas vamos primeiro, então, falar sobre isso, aproveitar o navio que você falou. Geralmente, o que tem de entretenimento dentro do navio que a pessoa pode aproveitar? Tá, dentro do navio, todas as noites, desde que você chega, quando você faz o seu check-in no porto, você vai apresentar a sua documentação, você vai ser destinado à sua cabine, as suas coisas, suas malas vão ser entregues na cabine durante o dia, né, desse primeiro dia que você entra. A gente sempre recomenda você ter uma mochila com uma troca de roupa, as coisas que você precisa, medicamento, esse tipo de coisa de emergência, enquanto as suas malas vão para a cabine. A partir do momento que você entra no navio, você tem acesso ao seu diário de bordo. O que é o diário de bordo, Érica? É um jornalzinho impresso, onde você tem todas as atividades hora a hora que vai acontecer no navio. Então, você tem desde, no primeiro dia, por exemplo, vamos conhecer o navio com a equipe de entretenimento do navio. Então, eles fazem um tour no navio para você saber onde você está. Porque, às vezes, os navios são tão grandes, que você passa 5 dias no navio e você não conhece todo o navio. É um absurdo. Então, você tem área de música, você tem bar que tem música, você tem lugar que está tendo quiz, ou que está tendo karaokê, ou que está tendo bingo. Então, depende do que você quiser. Hoje em dia, com o advento da tecnologia, o diário de bordo está no seu celular. Então, você baixa o aplicativo da companhia marítima que você está navegando e você consegue ter acesso a todo o diário de bordo que você tem impresso no papel online. Nos navios costuma ter piscinas, né? Sim. A piscina é funda ou é um nível normal? Tem diferença de piscina infantil para piscina adulto?
Vamos tocar num assunto muito delicado agora. Ih, nem sabia que era delicado. Não, é delicado porque quando a gente fala, vou viajar com meu filho, basicamente, companhias marítimas que navegam nos Estados Unidos, de acordo com os órgãos sanitários, você não pode entrar na piscina se a criança não estiver completamente desfraldada e ela tem que ter mínimo de 3 anos. Por isso que eu falo que é um item delicado. Porque normalmente as pessoas optam por não viajar com criança por conta disso. Entretanto, todavia, tem a área de splash pad, que são aqueles chafarizes, aquela área molhada e tal. E que criança com menos de 3 anos curte horrores essa área. Vou dar o meu testemunho particular. Além de ser agente de viagem, trabalhar com isso há muitos anos, eu tenho um filho que hoje tem 1 ano e meio, mas o ano passado, no verão, nós viajamos, fizemos um cruzeiro com ele e tinha 9 meses. E ele curtiu horrores a área molhada. Tipo, ele nem ligou pra piscina. Tipo, o que é isso? Tipo, eu tô aqui, tô sossegado, tô na sombrinha, tô curtindo meu chafariz. E ele nem aí. Talvez o pai e a mãe achem o saco ficar ali com a criança, né? Mas a criança se diverte. Falando de cruzeiro marítimo, eu sei que você tá com uma agenda para falar de cruzeiro com criança, mas uma coisa que é legal falar é que os cruzeiros marítimos, as crianças têm que ter no mínimo 6 meses de idade para a maioria dos roteiros, e para alguns roteiros, como Travessia e Canal do Panamá, elas têm que ter mínimo de 1 ano para entrar no navio. Tem dentro do navio médico, enfermeiro? No navio tem médico, porque, novamente, nós voltamos àquela questão. A tripulação está a bordo, a tripulação fica doente. Então, tem um mini centro hospitalar, um mini hospital que está habilitado, tem raio-x, está habilitado com médico, com enfermeiro e que pode fazer até pequenas cirurgias a bordo. Em caso de coisas maiores, eles ou atracam num porto mais próximo, né, quando acontece o incidente, ou nos navios maiores você consegue fazer uma parada com um helicóptero para fazer a retirada desse passageiro que está doente. Eu estou atravessando dos Estados Unidos para a Europa, aconteceu alguma coisa lá, tive um piripaque, e aí? Os navios grandes fazem essa travessia, né, para a Europa, e então é possível você fazer uma parada de um helicóptero para fazer o resgate desse passageiro. Então, vamos supor, estou no meio... No meio do nada. Veio o helicóptero, você vai ter que esperar algumas horas, né? Mas aí vem o helicóptero, atraca, te busca, depois leva... Faz a remoção, exatamente, e o navio segue. Nossa, eu tô começando a ter várias perguntas sobre isso. Existe um seguro viagem específico para navio? Porque se você for nessa história tipo, do helicóptero vir te levar, você não sabe para qual país que você está indo, né? Porque talvez... Você é viajante, você sabe o quanto impacta o custo eventual de uma necessidade para o médico. É uma coisa que nós compramos como turista, é o seguro viagem, e a gente nunca deseja usar, mas precisamos embarcar com o seguro viagem. Porque, mesmo que você tenha o seguro viagem, os custos são altos. E a maioria dos seguros viagens operam com reembolso. Sim. Então, você paga a bordo, quando você chegar em terra, você abrir uma reclamação, né, um pedido de reembolso, e você vai ter o reembolso que você pagou. E daí, se a gente está envolvendo uma viagem transatlântica com risco de remoção aérea, né, de helicóptero, então você precisa. Eu sempre recomendo para todos os meus passageiros da agência que embarquem com seguro viagem. Mas o seguro viagem ele é específico, diferente sim. de uma viagem normal? Então, quando você vai fechar um cruzeiro, um seguro viagem, você tem que procurar um seguro viagem que tenha cobertura para cruzeiros marítimos. Ou você pode, junto com a companhia marítima que você compra, você pode comprar o seu seguro viagem. Então, você, quando fecha a sua cabine, qual custo a mais você vai ter? Que você pode incluir na sua cabine, né, no custo da sua cabine. O seguro viagem, as gorjetas e os pacotes de bebida. Por exemplo, pacote de foto, e daí nós vamos indo. Não, mas peraí, deixa eu voltar para a minha pergunta que eu tô quase esquecendo de perguntar. Diga. Esses cruzeiros que você atraca nos portos, sempre tem a dúvida se dá tempo de descer, de conhecer o lugar, ou depende do lugar e também depende do tempo, né? Tem diferença de tempo, de quanto
quanto tempo parado vai ficar naquele porto? Você tem os navios que fazem Caribe e Bahamas, por exemplo. Eles atracam normalmente muito cedo, logo 9 horas da manhã, você já tem passageiro descendo do navio para conhecer a localidade. Você pode comprar. O que nós recomendamos é comprar sempre os passeios com a companhia marítima, porque você tem um seguro, né? Você tem um respaldo da companhia marítima, ou você pode descer do navio e fazer os passeios por conta própria. E daí você fica responsável por transporte, por entender ou não o idioma local, porque às vezes não é o inglês. Inglês é uma língua universal? É, mas se você para no meio do Caribe, provavelmente você vai ter que falar inglês ou o espanhol. Então, você tem que ter esse jogo de cintura. Ou você sabe, ou você tem um jogo de cintura para fazer mímica, né? Às vezes você está embarcando para essa viagem, você não fez nenhuma pesquisa prévia, ou você não teve agente de viagens para te entregar um passo a passo. Falar, olha, nessa parada você tem coisas bacanas como XYZ para fazer. Ou não vá nesse, por exemplo, Beach Club, porque a gente está tendo muito problema. Então, ter um agente de viagens nesse ponto, você ganha tempo. Você não gosta de agente de viagens? Beleza, você pode fazer a pesquisa por conta própria. Mas é fundamental uma pesquisa ou ter alguém, um profissional que te oriente quanto a isso. Eu sempre recomendo a ADC para conhecer a localidade, porque é uma chance de que você tem, eu acho que é um sneak peek, você passa por ali, você para, olha, você conhece a cidade e você pode agendar uma outra viagem caso você goste daquela localidade. Entendi. Agora, outra pergunta bem aleatória. O navio, na hora que vai parar, no que a gente fala assim, a gente vai parar no porto para descer. O navio, o cruzeiro, para no porto, que eu abro a portinha e desço andando, ou tem navios que eu tenho que pegar o bote para atravessar até lá? As duas situações podem acontecer. Se você está numa infraestrutura com porto, por exemplo, vamos falar Nassau, que é um porto super tranquilo, né, que para-se muito. Vou parar em Nassau, você para em Porto. Então, você desce... Você põe o pezinho para fora e já está em terra firme. Já em terra firme. Em outras localidades mais remotas, por exemplo, Ilhas Virgens, o navio fica fundeado em alto mar, com âncora, e você desce com os botes salva-vidas, né? Que daí eles fazem o transporte barco, costa, né? Terra firme, vai e volta como se fosse um táxi. Então, nesse caso, também a pessoa tem que prestar atenção se eu vou ter um período X atracado, você tem que pensar o tempo que você vai gastar para ir e para voltar ainda, né? Exatamente. E o tempo que você vai gastar em fila, né? Porque eu acredito que tem a fila para você pegar os barquinhos. Sim. Especialmente se você, por exemplo, todos a bordo, que eles chamam, é 4 horas da tarde. Eu nunca recomendo o meu passageiro ou uma pessoa falar, vou ficar até o último momento na praia, vou aproveitar o máximo. E nessa você está na praia e o barquinho indo embora, o navio indo embora. Você fala tchau, você fica e o navio vai embora. É importantíssimo ficar atento ao horário, porque o navio vai e você fica. Não tem negociação. Mas pensando no cruzeiro de 18 andares, que nem você me falou, quantos barcos vai precisar ficar fazendo ida e volta para... São vários, e a capacidade desses barcos, embora a gente tenha a percepção visual que ele é pequeno por conta do tamanho do navio, eles cabem em 70, 80 pessoas, né? Então ele tem uma capacidade bem grande de pessoas para fazer esse transporte. Não é um, não são dois, muitas vezes acontece, eles fazem esse vai e volta, né? Esse trajeto navio terra a terra com pelo menos 6, 7 barcos. E se você percebe o navio, a infraestrutura do navio, a equipe de bordo consegue ver, por exemplo, se deu 3 horas da tarde, tem ainda 80% dos passageiros em terra, eles conseguem colocar mais barcos do navio para fazer esse trajeto, para colocar as pessoas de volta no navio por causa do tempo e conseguir sair no horário. E se o passageiro foi aproveitar a praia até o último segundo e viu o barquinho e deu tchauzinho, o que faz? Chora? Chora, porque ele fica. Se ele está num lugar onde tem aeroporto, ele pode optar por voltar para a cidade de Porto original dele, vamos supor Miami ou Fort Lauderdale ou Port Canaveral, por exemplo, ou ele segue para o próximo porto de avião por conta própria, com a roupa do corpo.
Sabe uma coisa que eu gostaria de deixar como dica? As companhias marítimas, de modo geral, elas têm todas as tarifas variam todos os dias, de acordo com a demanda e com a venda das cabines, né? Mas as companhias marítimas fazem uma coisa muito bacana, que são as cabines GTY, que são as cabines garantidas. Mas, Érica, que diacho é uma cabine garantida? Você compra uma tarifa mais barata, uma tarifa econômica, e você sabe se você comprou interna e externa com janela ou externa com varanda. Mas você não sabe o deck, você não sabe o número da cabine, você não sabe. Você tem uma tarifa comprada numa categoria X. Você sabe que você vai embarcar, você sabe que você vai curtir o cruzeiro, mas você não sabe nada mais. E normalmente essa tarifa garantida, ela te dá direito a uma tarifa econômica e com isso você pode comprar, por exemplo, uma cabine com varanda ao preço de uma cabine interna, muitas vezes. Entendi. Mas talvez pode ser que você fique naquela cabine da ponta, no alto, que mais balança. Pode. Né? Para quem eu recomendo isso, essa tarifa? Para pessoas que não ligam pela posição, para pessoas que não enjoam, e para pessoas que estão a fim de economizar mesmo. Porque o lance é, eu quero economizar, então vamos comprar uma cabine garantida, sabendo que você não sabe o número da sua cabine até a data praticamente do seu embarque, até a semana do embarque. Ao ponto que se você compra uma cabine com tarifa, com o número, você sabe o número da cabine, a localização, o deck certinho desde o momento da sua compra. Então, tem vantagem e desvantagem. Então, no caso, se eu entrar num site para comprar, ou se eu for atrás de um agente de viagem para fazer essa compra para mim, eu consigo escolher, tipo, eu quero ficar no deck 3 da cabine X? Sim, você consegue. Se ela estiver disponível, eu consigo vender a cabine específica que você me pediu. É quase como se fosse a poltrona do avião. Você escolhe exatamente o que você quer. Ah, entendi. Exatamente. Enquanto se você compra a cabine garantida, é como se você voasse numa companhia aérea low cost, que todo mundo pode... Você não sabe onde você vai sentar. É uma surpresa. Entendi. Vale a pena? Vale. Você economiza. Boa dica. Dentro dessa parte de parte promocional, o que é importante você verificar? O preço é bom, mas você tem que ler as entrelinhas, porque normalmente essa tarifa ela não é reembolsável. Essa que você acabou de falar, essa garantida. Normalmente é uma tarifa super baixa, que super vale a pena, mas você tem certeza que você vai embarcar, porque ela não é reembolsável. Então, se der algum problema na véspera do seu embarque e você não puder embarcar, você perde todo o valor que você pagou. Por isso que é importante ler as entrelinhas, ou ter o conhecimento prévio da companhia que você está comprando para saber se você tem ou não reembolso em caso de alguma adversidade. E no caso, você falou assim que era interessante comprar pelo menos um cruzeiro com 4 dias para aproveitar uma noite. O dia de mar. Um dia de mar. Mas você tem assim, alguma recomendação, tipo, acima desse número de dias já é muita coisa, já vai ficar cansado? Olha, relacionado assim? Eu trabalho com agente de viagem há muitos anos e todos os meus passageiros que viajam, que fazem o roteiro de 3 noites, que é o menorzinho, né, que normalmente sai de sexta-feira, normalmente meus passageiros falam, eu pisquei e acabou. E é essa sensação mesmo, você piscou, acabou, porque são 3 dias, são 2 dias de parada, né, são 3 noites, então você embarca num dia, você para no dia 2 num porto, para no dia 3 num porto, e no dia 4 você está de volta no porto e você desembarca. Acabou. Você não curtiu o navio. Então, e, tipo, tá too much. Tipo, uma quantidade... Quando é too much? Normalmente as pessoas começam a falar, estou cansada de estar no navio a partir de 10 noites. Até 7 noites, o pessoal acha super ok a viagem. Porque você para entre 3 e 4 paradas em portos diferentes e tem entre 2 e 3 dias de navegação. Então, você consegue parar, é um bom ponto de equilíbrio. Eu tenho bastante parada em portos e eu tenho dias de mar para curtir o navio e descansar dessas paradas nos portos. Então, você tem um bom ponto de equilíbrio, o roteiro de 7 noites. Érica, adorei as dicas. Como você percebeu, eu não sabia nada, estou aprendendo, mas eu acho que tem muito ainda para falar, né? Então, eu acho que vale até uma entrevista 2 no futuro para a gente continuar nesse assunto. Vamos marcar essa entrevista 2
pede para os seus ouvintes, leitores, pessoas que te assistem, deixar perguntas, que eu vou adorar responder essas dúvidas, porque às vezes a pergunta de um pode ser a pergunta de muitos, né? Só que eu não vou deixar ela embora por enquanto, sem escutar o quê? Umas histórias, né? Nem ela falou, eu trabalho há muito tempo nessa área, quero saber aí umas histórias que já aconteceram. Então, o vídeo 2 eu vou colocar no meu segundo canal, vou deixar aqui o link para vocês assistirem. Mas agora já tenho que agradecer muito a presença, né, e o tempo dado pela Érica pra gente. Obrigada. E fale aí sobre as suas redes para o pessoal te seguir. Eu sou agente de viagens, eu tenho uma agência de viagens aqui nos Estados Unidos, a gente vende também pro Brasil, é o @MVP by Camila and Erica. E você também pode me seguir no @Fantástico Mundo da Queca, é onde eu falo sobre cotidiano de vida americana. Ah, perfeito. Obrigada, Érica. Você que está assistindo esse vídeo agora, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa aqui embaixo nos comentários, que a gente falou as perguntas, segue a gente nas redes sociais e agora vai lá pro vídeo 2. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.